Itaberá Bandeirantes vai conversar agora com o secretário municipal da Saúde, Marcelo Lanzarin, para falar sobre as ações para atender a demanda da saúde pública aqui no município. Secretário, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Thais. Mais uma vez, uma satisfação poder estar aqui com vocês na Rádio Itaberá, falar sobre as ações de saúde aqui no nosso município, principalmente nesse momento aí tão sensível que nós estamos passando por essa epidemia de dengue aqui no estado de Santa Catarina, na verdade no Brasil, né? Uma das maiores epidemias de dengue do Brasil registradas aqui esse ano, em Santa Catarina e Blumenau não é diferente. É verdade, né? E vem crescendo significativamente o número de casos de dengue, né? Segundo o boletim divulgado pela Secretaria da Saúde, nos últimos 6 dias foram mais de 1.000 pessoas que contraíram dengue aqui em Blumenau, que chama muito a atenção, né, secretário? E reforça o alerta à população para o papel nosso do cidadão também nesses casos, né? Sem dúvida nenhuma, Thais. Hoje nós contabilizamos aí, então 1.813 casos confirmados, nós temos quase 7.000 casos prováveis já, 6.960 casos prováveis de dengue aqui no nosso município e, de fato, nós precisamos do envolvimento de toda a comunidade no combate e enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. No nosso levantamento rápido amostral que a gente faz todo o início de ano, do dia 1º de janeiro ao dia 31, nós fizemos então todo ano a LIRA, que é o levantamento rápido amostral, para você ter uma ideia de onde estão os focos do mosquito aqui na nossa cidade. Foram mais de 10.000 pontos de armadilhas espalhados pelo município para identificar onde possivelmente o mosquito está se reproduzindo. E o que nós identificamos é que em mais de 70% dos casos o foco, os locais dos criadouros do mosquito Aedes aegypti são dentro da residência, dentro do pátio da casa das pessoas. Portanto, nós precisamos de fato que todos estejam envolvidos nesse processo para que a gente possa diminuir a transmissão da dengue aqui no nosso município. Com o avanço da dengue em todo o país, né, essa epidemia nacional que nós estamos vivendo, cresceu muito também os comentários sobre o mosquito só pica de dia, o repelente é a única possibilidade de prevenção, além de se tentar evitar os focos em casa, né? O que é mito, o que é verdade nisso tudo, hein, secretário, que o senhor já ouviu, que dá para passar para a nossa audiência? Thais, de fato a fêmea do Aedes aegypti ela tem algumas características diferentes, né, dos mosquitos, como o pernilongo. Ela tem alguns horários onde preferencialmente ela realmente sai para se alimentar. Ainda tem isso. Exatamente. No início da manhã, normalmente, né, a partir das 5 da manhã, entre 5 e 7 horas da manhã, e também no final do dia, no entardecer, esses são os horários onde ela costuma sair para se alimentar. E é justamente a fêmea do Aedes aegypti quem transmite a doença. Uma vez ela contaminada, ela portadora do vírus da dengue, cada pessoa que for picada por ela, ela vai acabar inoculando lá também o vírus e essa pessoa passa a estar contaminada. E uma única fêmea do Aedes aegypti durante seu ciclo reprodutivo vai postar entre 600 e 700 ovos e todos eles vão estar contaminados também com o vírus da dengue. Portanto, uma única fêmea pode potencialmente multiplicar em 600 vezes a chance de transmitir a doença, uma vez que ela é contaminada, como eu disse, todos os ovos que ela postar vão estar também contaminados com o vírus da dengue. Um foco encontrado em uma residência, por exemplo, né, esse mosquito que está aí contaminado, ele age naquela residência ou ele pode ir para as residências vizinhas também? Porque uma das preocupações também eu cuido, eu elimino, mas o vizinho já não. Isso é preocupante? Sem dúvida que é preocupante, Thais, porque ela sai para se alimentar, apesar de não fazer voos muito longos, mas ela vai sim naquela região procurar alimento, e aí no caso é o sangue humano, né, para que ela possa estar se nutrindo e também cumprir o seu ciclo reprodutivo, que é justamente na postura dos ovos. Então, de fato, não adianta apenas eu cuidar da minha casa se os meus vizinhos, se no meu bairro as pessoas não contribuírem. Infelizmente, a fêmea
pode sim não estar, eu não ter um foco na minha casa, mas dentro da minha quadra, aqui no meu bairro, haver locais propícios para a reprodução da fêmea e, infelizmente, toda aquela região pode ser comprometida. A Secretaria de Saúde faz um levantamento também das regiões onde há um maior volume de foco. Progresso chegou a 100 focos nesse ano. É hoje a região que mais preocupa vocês? Nós temos alguns bairros, né, que têm, ao longo dos meses, se mostrado como os mais prevalentes, onde nós temos o maior número de focos. O Progresso realmente é um deles, a região do Garcia, Itopavazinha, Água Verde, Velha, a Itopava Central também, a região do Salto do Norte, são bairros que têm uma maior incidência da doença, na verdade, um maior número de focos e, consequentemente, um maior número de casos de dengue também. A gente tivemos, infelizmente, né, um óbito por dengue, né, um senhor de 77 anos, possuía comorbidades, que faleceu na semana passada. Né? Acende ainda mais esse alerta, essa questão. No Brasil, a vacinação que chegou, né, e chegou em poucas doses, restritas, mas é para criança, não é para idosos. Parece que aqui o Sul vai de contra ao que se registra no país, né, onde a dengue está afetando mais o público infantil. Parece que na nossa região afeta mais os idosos, né, secretário? Bom, Thais, na verdade, infelizmente, nós registramos, né, o nosso primeiro óbito por dengue aqui no município. De fato, um senhor de idade que já tinha outras complicações de saúde, também tinha problema hepático, então acabou sendo o nosso primeiro registro de óbito por dengue oficialmente aqui no município. Nós nos preocupamos muito, sem dúvida nenhuma. Temos mais 2 casos ainda em investigação de óbitos que também ocorreram e que estão em investigação por possível causa por dengue. Mas, de fato, nós desencadeamos uma série de ações ao longo dos últimos meses, não só agora, nesse momento, mas desde 2023, durante todo o ano, nós mantivemos todas as ações dos agentes de endemia, mutirões de limpeza, educação, palestras nas nossas escolas, nos centros de educação infantil, justamente para diminuir o impacto da transmissão e da reprodução do mosquito da dengue aqui no nosso município. Infelizmente, o clima não nos ajudou. Nós tivemos, no final do ano, ali o período entre outubro e novembro, períodos muito chuvosos, de calor. Isso é, de fato, algo propício para a reprodução do mosquito. Infelizmente, o Brasil como um todo vem passando por essa dificuldade. Santa Catarina não é diferente, e nós aqui no estado já temos mais de 20 óbitos registrados. Se nós compararmos o município de Blumenau, sendo a 3ª maior cidade do estado, eu diria que apesar desse óbito, nós estamos tendo um bom resultado no que diz respeito ao enfrentamento e à forma também de garantir o atendimento à população. Joinville, por exemplo, que é a maior cidade do estado, já teve 13 óbitos esse ano. Então, nós desencadeamos uma série de ações que envolveram desde, mais uma vez, a capacitação de todos os nossos profissionais da rede de saúde, não só os profissionais de enfermagem, técnicos, médicos, mas também os agentes comunitários foram orientados para que nas visitas domiciliares também procurem observar os possíveis locais onde a fêmea do mosquito Aedes aegypti vai se reproduzir. Além disso, nós também montamos um centro de atendimento à dengue aqui no Campus 3 da FURB, próximo à Ponte Tamarindo. Esse serviço ele atende por livre demanda, então você não precisa ser referenciado para ir até lá, mas nós continuamos orientando a população que procure a sua unidade de saúde próximo da sua casa, justamente pela facilidade de acesso. E todas as nossas unidades de saúde continuam atendendo a população e os casos suspeitos de dengue. Então, além disso, nós também montamos
um centro de monitoramento, principalmente desses pacientes diagnosticados positivos para dengue e que apresentam comorbidades. Nós estamos acompanhando esses pacientes. Hoje são em torno de 750 pacientes que são monitorados diariamente pelo nosso centro de monitoramento. Nós entramos em contato com essas pessoas todos os dias, nós acessamos o resultado do exame para que nós possamos avaliar as alterações possíveis que podem ocorrer das plaquetas, que são um componente do sangue e que podem ser alteradas no caso da dengue. Então, esses pacientes com comorbidades também são acompanhados pelo centro de monitoramento. Isso tem feito com que, apesar do número cada vez maior de casos positivos de dengue aqui no nosso município, por hora nós só tenhamos registrado apenas um óbito, como eu disse, apesar de ser a terceira maior cidade do estado, né? Cidades menores aqui no nosso entorno, como Indaial, Brusque, enfim, já registraram algumas semanas aí os seus primeiros casos de óbito por dengue. E aqui em Blumenau, infelizmente, nós tivemos esse primeiro registro, mas face aí o número total de pessoas contaminadas, ainda considero que o número é relativamente pequeno, justamente por todas essas ações que nós tomamos aqui no município. Secretário, se alguém estiver apresentando algum sintoma que pode ser suspeito de sintoma de dengue, né? Ele deve procurar imediatamente uma unidade de saúde ou faz uma teleconsulta? Qual é a principal orientação? Nós temos os dois serviços à disposição, Thais. O Alô Saúde é uma ferramenta que nós incorporamos no atendimento à população ainda o ano passado. Então, todos podem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, acessar esse serviço através do 0800 686 6000. Mas muitos desses pacientes acabam precisando de uma avaliação presencial, por isso todas as nossas unidades de saúde, eu repito, estão preparadas para fazer o atendimento dos pacientes com suspeita de dengue. Mas vale sim, antes de sair de casa, ligar para o Alô Saúde, porque você pode sim já receber as orientações e também um diagnóstico, ou pelo menos uma suposição de que de fato aquilo que você está sentindo tem relação com sintomas de dengue. E mereça procurar uma unidade de saúde. Isso, nem todos os casos precisam, por exemplo, fazer hidratação endovenosa. Muitos deles, apenas fazendo um aumento da ingesta hídrica já vai ser o suficiente para que a pessoa não evolua para os sintomas mais graves da dengue. E também pode receber sim a orientação, a prescrição dos medicamentos que ela deve utilizar no caso de suspeita de dengue. Lembrando que os anti-inflamatórios, como ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, são contraindicados no caso de dengue. Alguns corticoides também, na verdade, os corticoides, como a prednisona, o AS infantil, também não devem ser utilizados nos casos de dengue. Não existe um medicamento específico para o tratamento da dengue. O tratamento é sintomático, ou seja, se tratam os sintomas como dor, febre, enfim, e para isso nós podemos utilizar um paracetamol, uma dipirona, mas o mais importante de tudo é aumentar a ingesta hídrica. Os pacientes com suspeita de dengue precisam fazer uma hidratação, uma hiperidratação, e para se ter uma ideia, um paciente, uma pessoa em torno de 70 quilos deve tomar pelo menos 6 litros de líquido por dia, e o ideal é que pelo menos 1/3 disso seja de soro de reidratação, porque a dengue pode em poucas horas causar uma desidratação severa e essa pessoa evoluir para a forma mais grave da dengue, inclusive, infelizmente, indo a óbito se ela não tiver o cuidado necessário. Por isso, a hidratação é extremamente fundamental nos casos suspeitos de dengue. Ontem, secretário, segundo o boletim do dia, eram 19 pessoas hospitalizadas com suspeita de dengue, 8 em UTIs. Como é que está a ocupação de leitos do SUS aqui em Blumenau? Há alguma preocupação nesse sentido também? Porque a gente também vê crescimento de casos de gripe movimentando muito as unidades de saúde, né? De fato, além da dengue, nós temos observado um aumento também de sintomas respiratórios, também principalmente de Covid. Nós registramos aí nos últimos 30 dias quase 3.000 casos de Covid aqui no nosso município. 2 óbitos também foram registrados, pessoas de idade que também já apresentavam comorbidades, mas isso tem realmente gerado uma sobrecarga na rede de saúde do nosso município. Quando a gente fala rede de saúde, não é só
só o serviço público, mas também o serviço privado tem sido sobrecarregado por essa demanda. Nós ainda temos condições, sim, de garantir a internação desses pacientes que precisam ficar internados em função do quadro um pouco mais grave de dengue, mas nos preocupa, sim, se nós tivermos um aumento desenfreado do número de casos, isso também pode gerar uma sobrecarga nos nossos leitos hospitalares. Por hora, nós temos ainda condições de garantir esse atendimento, mas é algo que nos preocupa, sim. Por isso, mais uma vez, é importante a participação de todos nesse processo. É feito algum levantamento, secretário? Tem como fazer uma medição ou uma projeção nesse sentido, não? De avanços dessas doenças? Então, nós temos sim uma preocupação, porque ao mesmo tempo que nós estamos torcendo para que o clima mude, uma vez que a temperatura baixando, a tendência é que haja uma menor reprodução do mosquito Aedes aegypti. Nós sabemos também que o efeito contrário vai ser de que nós vamos ter um aumento ainda maior dos casos de doenças respiratórias. Nós já estamos também trabalhando nesse sentido. Nós devemos, inclusive, já ter o início da campanha de vacinação contra a influenza já nos próximos dias aqui no estado de Santa Catarina, justamente porque também há uma previsão de um outono e de um inverno mais rigoroso. Pois é, parece que a gente vai ter inverno esse ano. Exatamente. Então, de fato, isso é algo que há muito nós lutamos para que a região sul do Brasil pudesse antecipar a sua vacinação contra a influenza, Porque enquanto nós aqui já estamos passando por temperaturas mais amenas, no Nordeste ainda se pega a praia, Então as campanhas de influenza, a campanha de H1N1, nós sempre defendemos que pudesse ter a possibilidade de começar de forma antecipada aqui no sul do Brasil, e isso de fato vai acontecer pela primeira vez esse ano. Ainda agora no mês de março se inicia a campanha de vacinação contra a gripe aqui em Santa Catarina, uma luta que nós, juntamente com a secretária Carmen Zanotto e os outros secretários da região sul do Brasil, já vemos há anos lutando para que isso pudesse acontecer, justamente pelas condições climáticas que aqui no sul do Brasil são diferentes do restante do norte e do nordeste. Ontem a DIV divulgou que já começaria a distribuição de vacinas a partir de hoje, Aqui em Blumenau ainda não chegou nenhum lote de vacina contra a gripe. Nós estamos recebendo, sim, Thais, ao longo dessa semana. A Secretaria de Vigilância Epidemiológica já nos informou que estará encaminhando essas doses aqui para o nosso município também. E assim que elas estiverem conosco aqui, nós também vamos fazer a distribuição dessas vacinas para as nossas unidades de saúde e começar o quanto antes a vacinação também contra a influenza. Secretário, dicas importantes para o cidadão que está nos ouvindo agora, para ele olhar em casa, O senhor já disse que a maioria dos focos são encontrados em residências. Então, quais são os locais assim que a gente pode passar despercebido, no nosso dia a dia, que a gente tem que ter uma atenção especial? Thais, a fêmea do mosquito Aedes aegypti, ela precisa de uma quantidade muito pequena de água parada para depositar os seus ovos. Isso significa que uma tampinha de garrafa, às vezes um papel de bala, um pedacinho de plástico que acumule um pouco de água já é o suficiente para essa fêmea estar depositando os seus ovos. Então também é importante olhar aquela bandejinha que é onde normalmente, algumas pessoas têm o hábito de cultivar plantas em casas, flores, e colocam a bandejinha embaixo do vaso para o depósito da água. Esses locais devem estar sendo limpos periodicamente, se possível colocar areia, para que a água não fique parada e acumule ali. Os ralos também, não só dentro de casa, mas também no pátio das casas, é importante que se coloque lá uma telinha fininha para evitar que a fêmea ali também deposite os seus ovos. Então, são medidas simples, importantes e que fazem toda a diferença, porque esses são os locais que a fêmea procura para se reproduzir. Água parada, e temperatura, condições de temperatura que é de fato que vem acontecendo, com esse calor escaldante que nós estamos passando aí nas últimas semanas. Isso favorece muito a reprodução da fêmea do Aedes aegypti. É verdade. E cuidar também com as calhas, Às vezes qualquer obstrução que tem na calha gera uma água parada, a gente não vê,
Né? Então é bom muito sempre, bem lembrado também. sempre estar fazendo uma manutenção ali, dando uma olhada, uma limpeza, para evitar que se pare água na calha, né? Exatamente, muito bem lembrado. Além também os recipientes que nós colocamos água para os nossos animaizinhos de estimação também precisam ser limpos periodicamente, se possível todos os dias, lavar com um pouquinho de água e sabão, né? Escorre ali, bota uma aguinha limpa, mas todos os dias procurar estar fazendo essa limpeza, porque ali também é um local onde a fêmea pode estar depositando os ovos. Chegam muitas denúncias para a Secretaria de Saúde a respeito do desinteresse, ou se não, de piscinas, por exemplo, abandonadas, locais abandonados que podem gerar essa proliferação. Aliás, eu vi alguém falando sobre a árvore de Páscoa no Ramiro, que as casquinhas ficam com a abertura para cima, e comentou: se chover, será que não acumula água dentro dessas casquinhas? Eu confesso para o senhor que eu não vi, mas ouvi falar. De fato, também não percebi isso, Thais, mas eu acredito que deve haver também algum orifício, porque uma vez evitando, que... né? Exato, até porque imagina o peso que isso vai representar se todas essas casquinhas lá estiverem cheias d'água, né? Então, eu acredito que deva haver um furinho ali também. Mas é bem lembrado sobre esse tipo de decoração, né? Sem dúvida que é. Né? Então, nós temos recebido, sim, um número expressivo de solicitações para as visitas dos nossos agentes de endemia. De fato, nós nesse momento nem conseguimos atender todas as demandas de imediato, apesar de ter aumentado também o nosso efetivo. Foram mais de 35 novos agentes de endemia contratados aí para reforçar as nossas equipes, mas de fato temos recebido um quantitativo de demanda, né, por solicitações de pessoas que têm observado isso, né, no vizinho ou em alguns locais de possíveis focos do Aedes aegypti. Então, nós pedimos um pouco de paciência, porque infelizmente não estamos dando conta aí de atender toda essa demanda que diariamente chega nos nossos canais de ouvidoria da prefeitura. Mas vale lembrar, sim, que todos devem fazer o seu papel, e não só apenas se você identificou ali num terreno baldio algum local, né, que tem possivelmente um criador do mosquito, não apenas entre em contato, mas vá lá, faça o seu papel, elimine aquele lixo, né? Vai lá, vira o potinho, coloque, descarte no local adequado. Isso também é importante, sendo que cada um fizer a sua parte, nós temos chance sim de diminuir a transmissão da dengue aqui no nosso município. Secretário, o avanço da dengue e o aumento de casos de Covid podem afetar o planejamento da Secretaria de Saúde para esse ano? Infelizmente, Thais, claro que isso acaba impactando o nosso planejamento, uma vez que nós não conseguimos adotar uma rotina de trabalho normal, vamos dizer assim, nas nossas unidades de saúde. Mas quero aqui aproveitar e também ressaltar que nenhuma consulta com médicos especialistas, nenhum exame e nenhuma cirurgia estão suspensas aqui no município de Blumenau. Muito pelo contrário, nós continuamos realizando essas consultas com os especialistas na policlínica normalmente. Também nenhum procedimento cirúrgico foi cancelado em função desse aumento do número de quadros de casos de dengue e de Covid aqui no nosso município. O que nós fizemos, sim, foi procurar fazer com que aquelas pessoas que tinham uma consulta na unidade de saúde para renovar uma receita, para mostrar um exame, que essas preferencialmente fossem realizadas pelo Alô Saúde através de uma teleconsulta, e também estendemos a validade da renovação, a validade das receitas de uso contínuo, que são aqueles medicamentos para pressão alta, medicamentos para diabetes, que normalmente têm validade por 6 meses. Nós estendemos essa validade para mais 6 meses, para que as pessoas não precisem se deslocar até a unidade de saúde simplesmente para renovar essa receita. Então, você que tem uma receita de medicamentos contra a pressão alta e para o diabetes, que vencem nos próximos dias, você não precisa mais se preocupar em ir até a unidade de saúde para renovar essa receita. Ela passa a ter uma validade por mais 6 meses. O objetivo é justamente permitir que as nossas unidades de saúde possam atender ainda mais essa demanda espontânea, que são esses pacientes com sintomas que têm procurado as nossas unidades de saúde. Nesse momento, né, em que as unidades de saúde estão lotadas, né, uma procura muito intensa nos hospitais, o Hospital Santa Isabel
ameaçou cortar atendimentos pelo SUS. Inclusive eu vi o senhor comentando sobre isso e falando que conversaria com a diretoria do Hospital Santa Isabel sobre essa situação. Houve algum diálogo, secretário? A gente pode ter menos leitos ou atendimentos pelo SUS, pelo Hospital Santa Isabel? Tais, o Hospital Santa Isabel é um patrimônio do Sistema Único, é um patrimônio da cidade de Blumenau e do estado de Santa Catarina, até porque aqui no nosso hospital, no Hospital Santa Isabel, em algumas especialidades nós atendemos mais de 90 municípios que encaminham seus pacientes aqui para o Hospital Santa Isabel. Nós sabemos a dificuldade de todos os hospitais que atendem o Sistema Único, justamente pela defasagem da tabela SUS, que é uma responsabilidade do Ministério da Saúde e que, claro, causa um déficit nesses hospitais que atendem o SUS. O município de Blumenau faz aporte de recursos mensais, são quase R$800 mil por mês que a prefeitura coloca no Hospital Santa Isabel para garantir o atendimento da nossa população, mas nós não podemos pagar essa conta sozinhos, Tais. Como eu disse, para mais de 90 municípios em algumas especialidades, o Hospital Santa Isabel é referência. Por isso, essa conversa tem sido feita, além da direção do hospital, também com a secretária Carmen Zanotto, essa nossa secretária de Estado da Saúde, e nós não vamos permitir, em hipótese alguma, que o Hospital Santa Isabel deixe de atender os pacientes pelo Sistema Único de Saúde aqui no município de Blumenau. Essa hipótese está descartada. Nós vamos, de qualquer maneira, garantir esse atendimento à população, mas, mais uma vez, essa conta não pode ser paga somente pelo município de Blumenau. Nós fizemos a nossa parte, são quase R$10 milhões aportados todos os anos no Hospital Santa Isabel para garantir o atendimento da nossa população, mas, como eu disse, justamente por ser uma referência, ser um dos maiores hospitais transplantadores do Brasil, nós não podemos pagar essa conta sozinhos. Nós estamos sim dialogando com a direção do hospital, também com a Secretaria de Estado da Saúde, e eu tenho certeza que nós vamos achar uma solução para isso. De fato, não vai haver prejuízo para a população no atendimento aqui no Hospital Santa Isabel. Lembrando que a LESC já passou 2 milhões para o Hospital Santa Isabel ontem, né? Então isso aí deve auxiliar nesse custeio também. Novo local de atendimento do AG do Badenfurt, né? Desde ontem, segunda-feira, os moradores lá daquela região têm um novo local de atendimento, porque o AG do Badenfurt vai passar por reforma. Estava na hora, né, secretário? Aquele ambiente lá já não dava mais conta da demanda, né? Sem dúvida, Tais. O Ambulatório Geral do Badenfurt, ele na verdade se encontra num terreno que não é do município, é do governo do estado. E há muito tempo nós realmente precisamos fazer uma reforma naquela unidade. Então nós acabamos alugando um imóvel que fica ali próximo, a quase 100 metros da onde hoje está o AG. Fizemos toda a adaptação para que esse atendimento pudesse ser realizado nesse local, enquanto a unidade vai passar por uma reforma. Então ali está previsto a troca das aberturas, né, das portas, janelas, troca de piso. Nós vamos ampliar a recepção, também adaptar um banheiro para deficientes, ampliar a área de estacionamento, porque aquela unidade realmente ela já precisava dessa reforma, e aí nós não temos como fazer isso com o atendimento sendo mantido no local. Uma reforma um pouquinho mais ampla, ela deve ocorrer em torno de 8 a 10 meses, se tudo correr bem, se o tempo ajudar, mas para isso nós precisávamos realmente tirar aquelas equipes lá, e por isso nós alugamos esse imóvel mais próximo, que desde segunda-feira então recebe a comunidade, os profissionais de saúde para o atendimento daquela população, enquanto se inicia os trabalhos de reforma ali do Ambulatório Geral do Badenfurt. Secretário Marcelo Lanzarin, aproveitar esse último momento para falar sobre política com o senhor. O senhor já antecipou aqui que no final do mês de março deve deixar a secretaria devido à eleição no mês de outubro. O senhor é filiado ao Podemos e também já disse que o projeto do senhor é o projeto do prefeito Mário. Podemos acabou de passar por uma mudança e o projeto do prefeito Mário também. Como é que está essa situação política, secretário? O que o senhor pode passar para a gente?
Bom, Thais, eu confesso que a política era algo que não fazia parte dos meus planos, né? Mas lá em 2012, quando eu tive a oportunidade, a convite do prefeito João Paulo Klein, na minha época, de assumir a pasta da saúde, então já estive secretário de saúde de 2009 a 2012. Na época, o prefeito João Paulo me convidou para fazer parte, então, da eleição naquele ano. Como eu disse, algo que eu não imaginava na minha vida, e o prefeito acabou me convencendo. Eu disputei a minha primeira eleição em 2012 e, de fato, acabei me envolvendo com a política. Hoje não me vejo mais também alheio ao processo. Ninguém é obrigado a gostar de política, mas também não prestar atenção, não participar, pelo menos procurando se interessar na época da eleição em quem vai votar, é extremamente ruim. Eu acabei fazendo parte desse processo, disputei a minha primeira eleição em 2012, hoje estou no meu segundo mandato como vereador, estou licenciado desde o ano passado, a convite do prefeito Mário, da vice-prefeita Regina, para retornar à Secretaria de Saúde, auxiliar nesse processo de gestão, né? E, de fato, pretendo participar mais uma vez do pleito esse ano, até para que a gente possa ter a oportunidade de continuar ajudando, Thais. Eu retornei no meio de um mandato, né? Então, em menos de 2 anos é difícil provocar uma mudança significativa, mas muitas coisas nós conseguimos avançar e eu tenho o desejo de continuar contribuindo. Portanto, disputar a eleição e poder fazer parte da Câmara de Vereadores, né? Ou até, quem sabe, da majoritária, que é a eleição para prefeito e vice-prefeita, é algo que eu gostaria realmente de ter a oportunidade de fazer. Por isso eu vou me licenciar realmente pela questão, né, de que a legislação eleitoral exige que 6 meses antes da eleição você não possa estar ocupando um cargo no executivo, e devo sim retornar à Câmara, continuar atuando, né, e levando a nossas demandas com relação à saúde, particularmente aqui para a gestão. Continuo junto com o prefeito Mário, também dando o apoio para que a gente dê continuidade àquilo que a gente implantou na Secretaria de Saúde ao longo dos últimos 1 ano e 10 meses, né, para que os trabalhos não parem. Houve realmente, né, uma mudança de rumo, vamos dizer assim, né, no Podemos aqui em Santa Catarina, que a princípio sinaliza uma posição contrária daquilo que eu imagino. Então é pouco provável que eu permaneça no partido, uma vez que sim, o meu projeto é o projeto do prefeito Mário, que se filiou ao PL e que tem um projeto aqui para o município. O Podemos deve partir para o apoio de uma outra candidatura, portanto eu não devo permanecer no partido. Bom, assim que saiu a confirmação de Egídio Ferrari no Podemos, saiu uma foto do senhor em um almoço com parlamentares aqui de Blumenau, e nos bastidores fervendo, né, que o momento é esse, saíram rumores de que o senhor poderia ingressar no MDB para vir a compor uma chapa majoritária com o candidato Egídio. Isso é possível, vereador? Há alguma verdade nisso? Thais, como eu disse, eu acabei me envolvendo com a política, algo que não imaginava fazer parte da minha vida, mas de fato hoje gosto de atuar politicamente, né? E estou à disposição do prefeito Mário, do projeto do governador Jorginho também, para que a gente possa contribuir com a nossa cidade. Nesse momento eu estou me afastando da Secretaria de Saúde para disputar a eleição proporcional, ou seja, como candidato a vereador, mas me sentiria muito honrado, sem dúvida nenhuma, de poder fazer parte de uma chapa para a majoritária, ou seja, para a eleição de prefeito e vice-prefeito aqui no município de Blumenau. Com relação à composição de como isso vai se dar, são discussões que ainda têm um bom tempo pela frente para acontecer, então também não dá para definir se vai ser aquele partido A ou B que de fato vai estar compondo a chapa majoritária aqui em Blumenau. Então eu tenho conversado com diversos partidos, sempre me colocando à disposição, tanto como candidato a vereador, né, como, quem sabe, participando da majoritária. Mas, de fato, isso só vai ser definido lá em julho, quando ocorrem as convenções estaduais e que definem efetivamente quem serão os candidatos, né? Até lá tem muita conversa pela frente.
Tá certo. Obrigado, secretário, pela participação, sempre deixando alerta a nossa população para os cuidados com a dengue e a Covid também, né, que tem registrado aumento de casos. De fato, Thais, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Para encerrar aqui, só lembrando que nos casos suspeitos de dengue é extremamente importante que as pessoas se mantenham hidratadas. A dengue é causada por um vírus, os sintomas são febre alta de início súbito, dores no corpo, dores nas articulações, falta de apetite, algumas pessoas podem apresentar manchas pelo corpo e é importante, como eu disse, a hidratação. Então, tomar muito líquido durante o período dos sintomas da dengue é extremamente importante e ajuda a evitar as complicações da doença. E nos casos de sintomas respiratórios, aquelas regrinhas da etiqueta da tosse também são sempre muito bem-vindas. Lembrar de evitar de permanecer em ambientes fechados se você tem sintomas respiratórios, proteger a boca e o nariz quando for tossir ou espirrar e, de fato, se você está com sintomas respiratórios, use máscara. Isso vai proteger você e também proteger as pessoas que estão próximas de você. Obrigado, uma ótima semana. Obrigado, Thais. Um grande abraço também aos ouvintes da Rádio Itaberá. Marcelo Lanzarin, secretário da Saúde, conversou com a gente.